Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Percepção e Gestão do Tempo na Pandemia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cristiano Flávio aqui no papel de moderador. Hoje vamos tratar da perspectiva filosófica do tempo. Quem nos acompanha nessa reflexão é o Rafael. Olá, Rafa. Olá. O Rafa é mestre em Filosofia da Educação. Então eu já vou abrir aqui, iniciar as atividades, Rafa, te perguntando o porquê filosofia. Veja bem, meu caro Cristiano, o senhor sabe que os bons amigos são aqueles que fazem as perguntas mais capciosas na vida, né? É o que dizem. Então, brincadeira à parte, bom, a filosofia, na verdade, ela é uma modalidade, é um exercício, né? Um exercício de elaboração do pensamento humano, né? E muitas vezes as pessoas acham que filosofia é mais uma ciência, né? Mas não, né? Na verdade, se a gente estudar, por exemplo, a história da filosofia, a gente pode estudar com abordagem científica sem problema nenhum, né? Mas a filosofia mesmo em si, o ato de refletir sobre a realidade, sobre as questões humanas, não é bem uma ciência, né? Mas é mais um exercício mesmo, sempre foi desde o início, desde a antiguidade, um exercício. Pois bem, um exercício para quê? Como eu disse logo antes, um exercício sobre a reflexão humana, ou seja, o pensamento humano é uma forma, um exercício como uma forma de organizar o pensamento humano a respeito do cosmos, ou, dito de outra forma, a respeito dos problemas existenciais do ser humano, né? Então, uma abordagem filosófica sempre vai tentar definir conceitos basilares a respeito, por exemplo, do que é o conhecimento, como a gente conhece, ou então do que é a ação humana, no caso da ética, por exemplo, né? Então a filosofia ao longo da história ela foi se dividindo em várias partições diferentes, né? Mas todas elas com essa mesma intenção de fazer uma reflexão, poderíamos até dizer uma meta-reflexão, né? Ou seja, uma reflexão sobre o próprio pensamento e sobre os problemas existenciais humanos, e aí a partir disso estabelecer uma cosmologia humana, né? Então cada época histórica e cada cultura tem a sua maneira de fazer a sua filosofia, a sua maneira de colocar as suas questões principais, mais importantes, né? E a sua maneira também de responder essas questões, né? O problema é que a filosofia sempre que ela busca responder as questões, mas ela, a partir dessas respostas, coloca novas questões, coloca mais questões. Então, esse exercício de reflexão sobre os problemas da existência do ser humano acabam se desenvolvendo em cada vez mais problemas, mais problemáticas e mais elaborações de pensamento a partir das respostas que são encontradas, né? Então, poderíamos dizer que na filosofia o mais importante não é a resposta, mas são as questões que são feitas, né? As respostas são simplesmente meios para se desenvolver novas questões, né? Seria correto afirmar então que é justamente nos momentos de crise que a filosofia se faz, uma vez que nós sabemos que na origem da filosofia na Grécia, né, ela surge justamente no momento de crise entre o mito e o pensamento, os primórdios do pensamento científico, no sentido de uma explicação racional da realidade. Eu creio que sim. Eu acho que ela se faz mediante um processo de crise, né? Porque já que é um questionamento, o questionamento ele sempre se faz mediante um processo de crise, né? Porque questionar as coisas é ir além da visão do senso comum que a gente tem sobre elas. Uma vez que a gente ultrapassa o senso comum, as questões sempre nos propõem elas mesmas as crises, né? E as crises são, portanto, também geradoras de questões, evidentemente, né? Acho complicado a gente passar por crises, sejam elas crises coletivas ou pessoais,
sem colocar questões, né? As crises sempre nos colocam novas questões. Agora, eu acho um pouco complicada essa explicação que você deu aí da origem da filosofia lá na Grécia Antiga, sabe? Eu acho que é a explicação padrão que se tem no Ocidente sobre a origem da filosofia, mas eu acho ela muito eurocêntrica, assim, muito limitada, sabe? Como se outros povos e outras culturas também não tivessem feito filosofia, ou para não dizer o termo grego filosofia, não tivesse feito coisas que são similares à filosofia e usam de artifícios de reflexão e de raciocínios parecidos com o da filosofia, né? Então, mas de fato, parece haver na filosofia, seja ela grega, chinesa ou africana, seja lá ela de que cultura for, pensando nesse aspecto mais universal e menos eurocêntrico, né? Parece que ela passa mesmo dessa linguagem, parece que ela é mesmo a passagem dessa linguagem mais mitológica para uma linguagem mais racionalmente elaborada, né? Uma linguagem mais estruturada de acordo com princípios racionais, né? Isso eu acho que tem a ver também com a superação do senso comum, né? Sem dúvida. Porque me parece que a mitologia é uma coisa que, embora ela também seja uma forma de transcender o senso comum também, porque a mitologia, a linguagem mitológica também propõe muitas questões, né? É mais aberta, né? É mais aberta e são questões que tem mais a ver com uma elaboração do inconsciente, né? Do que necessariamente uma elaboração racional a respeito das questões, né? Mas não deixa de colocar questões e problemas sérios para a humanidade. Então, nesse sentido, a mitologia ela pode também transcender o senso comum, né? Mas eu acredito que a gente pode entender de uma maneira simplificada que esse passo que a filosofia faz do mitológico para o racional dentro da história, ele é análogo ao passo que a esse aspecto que a gente está falando, que vai do senso comum ao racional também, né? Porque é pela problematização racional que a gente consegue superar o senso comum e ter uma compreensão do todo, né? Por exemplo, a característica da filosofia não só a elaboração racional sobre os princípios das coisas, né? Ou seja, sobre como as coisas funcionam, ou sobre qual é a origem das coisas, mas também é próprio da filosofia uma elaboração sobre o todo, né? Sobre uma tentativa de compreensão mais geral da realidade do que uma compreensão mais particular, individual, né? Nesse sentido, você acha que ela está mais próxima do mito, então, do que da ciência, vamos dizer assim? Nesse sentido, sim. Na verdade, os três estão próximos desse ponto aí, porque a ciência também tenta ter uma visão do todo, né? Aqui a ciência moderna, contemporânea, é uma ciência da especialização, né? Então, o fazer científico, ele é especialista. Mas a motivação do fazer científico é uma motivação mais geral, universal, né? No sentido de que, no fundo, o conjunto da ciência tenta dar uma elaboração completa sobre a realidade também, a realidade empírica, no caso, né? A realidade material, física e natural, etc., né? Então, esse impulso de dar uma realidade total, de tentar dar uma explicação total à realidade, está por trás também da elaboração filosófica, assim como o mitológico e o científico também. Só que então vamos tentar fazer uma distinção aí. Talvez se o filosófico e o científico e o mitológico todos tratam de uma certa universalidade, ou seja, de uma certa perspectiva de conhecimento do todo, eu acho que o mitológico está associado muito mais a uma elaboração afetiva desse conhecimento do todo, que vem dessa questão da elaboração dos símbolos do inconsciente, como diria o Jung, por exemplo, né? Enquanto a filosofia está associada a uma elaboração racional e conceitual dessa realidade, né? A filosofia vai buscar elaborar conceitos para poder se entender como funciona a realidade a partir dos problemas da existência humana, né? E a ciência como uma disciplina que veio a partir da filosofia, é a partir da filosofia que surge também essa elaboração científica, que surge também essa organização do pensamento científico, né? Mas talvez o próprio conceito de racionalidade, né?
tem a sua origem nessa, Também, né, também, nessa ruptura aí. exatamente. E não é uma ruptura bem feita, né? É uma ruptura convencional, né? Uma ruptura de convenção. Acho que tanto a mitologia quanto a filosofia quanto a ciência, elas estão sempre se entrecruzando no seu fazer, assim, né? Não é impossível fazer filosofia sem fazer referência à ciência, né? E eu acho impossível também fazer filosofia sem fazer referência à mitologia também, assim, né? São coisas que se intercruzam no seu fazer, né? Mas a questão é que a ciência ela vai tentar elaborar essa racionalização mais a partir de uma perspectiva empírica experimental para descobrir o mecanismo, entre aspas, né? Se a gente pode chamar de mecanismo, assim, o mecanismo, entre aspas, do funcionamento da natureza, né? Mais ligado à questão das ciências naturais, por exemplo. Enquanto, no caso, o mito, ele flerta com a questão da percepção do mundo cosmológica, né? No sentido afetivo, né? Porque está mais aberto, então é um indivíduo situado no mundo e e como o mundo o afeta e como ele interpreta esses afetos. É uma explicação cosmológica do mundo a partir dos afetos humanos, né? Então você vê, por exemplo, muitas mitologias é como o casamento entre a terra e o céu, né? Bom, o casamento é uma coisa humana, não tem nada a ver com a natureza, nem é indiferente ao conceito de casamento, né? Mas essa noção de casamento é uma noção humana, é uma noção social, inclusive, né? Que já vem a partir de uma sociabilidade humana, se faz uma noção de casamento. É um humano condicionado a... Então, a partir dos afetos humanos que se cria em torno desse conceito social do casamento, a gente tenta, a partir desse modelo, a gente tenta explicar o cosmos usando dessas categorias aí mitológicas aí, né? Então, creio eu que a mitologia está mais associada a essa questão de tentar explicar o cosmos a partir dos afetos humanos, né? Sim. E o nosso objeto de exame aqui hoje, Rafa, é o tempo, né? Então tem a narrativa da Teogonia de Hesíodo que trata, vamos dizer assim, uma parte dela da origem do tempo. Eu vou tentar aqui, grosso modo, fazer essa narrativa aqui, né, a minha moda. Sim. E aí a gente retoma a partir daí. Beleza? Muito bem. De acordo com Hesíodo na Teogonia, o primeiro deus que se apresenta é o caos. No caso, o caos se apresenta de forma indistinta, é como se fosse uma queda sem fim. Ele mesmo coloca lá, sem fim e sem fundo, né? Do caos surge Gaia, que é a Terra, que se for para fazer um contraponto com o caos, que é uma queda, o Gaia é a estabilidade, é a sustentação, né? Gaia, que é a Terra, no caso, é onde o caos encontra o seu contrário. Como Gaia é gerada pelo caos, ela traz uma espécie de herança, né? Como se fosse uma herança genética, que é o Tártaro, que são os grotões de Gaia. Sim. E as partes internas de Gaia, são as cavernas e tudo mais. E Gaia, por estar sozinha lá no vazio, que é o caos, ela gera Urano, que meio que vai lhe fazer companhia, né? É o céu, né, no caso, nessa situação. Só que Urano, onde estava Gaia, havia o envolvimento de Urano, como se fosse um plástico filme. Ele permeia a Gaia. Onde tinha Gaia tem Urano, e é o amante de Gaia. Ele cobre Gaia. E os deuses são fecundos. Olha aí os afetos humanos. Então, justamente. E a fecundidade dos deuses, né, que é bem famosa, que dirá dos deuses gregos, Gaia tem filhos, né? Só que os filhos de Gaia, eles não têm saída, porque Urano está cobrindo Gaia, ele bloqueia a passagem, então Gaia não pare. Gaia, vamos dizer que ela pare para dentro. E entre os filhos de Gaia são os titãs, são 12 titãs, são 3 cíclopes e 3 hecatônqueros,
né? Vou dar uma ligeira passagem aqui para descrever essas figuras. Porque o interessante é que até esse período aí não havia uma semelhança com o homem. A figura humana ainda não existia. Então Gaia é indistinta, não tem forma, Caos não tem forma, Tártaro não tem forma e Urano não tem forma. A situação é essa. A partir dos titãs, a forma humana começa a ser infligida aos deuses, né? Então os titãs são belos, são fortes, no caso seria um tipo de humano excelente, né, com uma super força. Os cíclopes são famosos, né, essas figuras que a gente vê por aí já em várias situações. O gigante de um olho só. E os cíclopes, eles são responsáveis pelo raio. Eles tinham o raio e o trovão era o campo deles, né, onde eles dominavam. Sim. E os hecatônquiros são umas figuras mais bizarras assim, né, na descrição, que eles tinham 100 braços e 50 cabeças, né? Cara, é 100 com C. Dá um belo xingamento, né? Sem dúvida nenhuma. Seu hecatônquiro, né? Já pega mal, né? Cara, 100 braços e 50 cabeças, que isso. E estavam todos dentro de Gaia, né? Só que Gaia começou a sentir um certo desconforto com todos esses seres ali dentro dela, né? E sem poder parir. E então ela pede ajuda. É quando surge, pede ajuda ao mais novo dos titãs, que é Cronos. Cronos vai, tá no caso está no centro da Terra, ele pega o metal, trabalha o metal, forja um tipo de foice, né, no caso, e quando Urano penetra Gaia, tem até com detalhes isso aqui, com requinte de crueldade. Cronos segura com a mão esquerda o pênis de Urano e com a mão direita ele ceifa, né, o pênis de Urano durante o coito com Gaia. Urano sente dor e sai de Gaia, sai de cima de Gaia. É aí que o tempo nasce, porque até então ele está colado em Gaia, né? Então quando ocorre o distanciamento entre o céu e a Terra, o tempo nasce aí. Será que você podia discorrer um pouco a partir daí, com essa noção de tempo, no descolamento de Urano e de Gaia? Você vê que o primeiro ponto é que você diz que eles não têm a forma humana, né? Mas o fato deles não terem a forma humana não significa que eles não são antropomórficos, de certa forma, né? Porque você vê a descrição que é feita deles, já que eles são informes, mas a forma humana surge a partir daí dos titãs. Então. Antes dos titãs não... Mas sim, claro, não quer dizer que não é exatamente, entendeu? Tipo, a maneira como é descrita é uma maneira antropomórfica. Tanto são amantes, né? Então, são tem um pênis envolvido. Sentem dores, tem um pênis, né? Sente dor, então tem aí uma... se a gente for ver filosoficamente, aí entra a crítica filosófica que a antiguidade fazia, principalmente a antiguidade grega fazia a esse tipo de mito, é que tem aí uma simplificação muito grande da maneira de explicar as coisas não são bem explicadas, elas ficam meio que faz parte dessa explicação a contradição, assim, é impossível você explicar esses mitos sem ter algum tipo de contradição entre eles, como essa, por exemplo, né, de que são informes e ao mesmo tempo eles têm pênis, ao mesmo tempo eles sentem dor, né? Que são características tipicamente da experiência humana. Né? Mas aí então é comum, igual eu estava falando antes, esse tipo de descrição assim, de que, por exemplo, que o tempo surgiu do intercurso sexual entre a Terra e o céu, é uma coisa comum a várias mitologias na história da humanidade, né? Então, se a gente for pegar mitologias chinesas de origem do cosmos ou mitologias ameríndias, né, da origem do cosmos, a gente vai encontrar explicações muito semelhantes, né, de que por meio de algum tipo de interação entre o céu e a Terra e que se fez o cosmos com o tempo e a humanidade dentro dele. Então, em geral, a humanidade está no meio. Né? Em geral, o ser humano é um ser humano, o ser humano é um ser transicional, né? Em geral, o ser humano é aquele ser que faz a transição entre a Terra e o céu, que está bem no meio entre a Terra e o céu. Isso de certa forma justifica até a alma, né? Por assim dizer. Ele está entre dois mundos.
Exatamente. E ele está entre os animais e os deuses, por exemplo, ele tá sempre numa posição transicional entre uma coisa e outra. E Né? de crise. Evidentemente, se está no transicional, ele está no limite, no limite. Então, no limite, ele está numa crise. Né? E, e também o tempo, o cosmos e o tempo se dá nesse espaço mitológico. Vamos dizer assim, que há um espaço mitológico onde se dá o cosmos e o tempo. Né? E o ser humano junto nesse cosmos e imerso nesse tempo. Né? Ou pelo menos vamos dizer assim, submisso a esse tempo, né? Submetido a esse tempo e a esse cosmos. Então, você vê que o tempo aí você vê que há então uma certa indistinção entre as coisas antes do tempo, né? Ou seja, os deuses tendo essa característica informe, apesar de que na narrativa eles adquirem características antropomórficas, mas a princípio eles têm uma característica fundamental, que eles são uniformes em relação aos demais deuses, os titãs, né? Sim. Eles sendo uniformes, então dá essa noção de que antes de nascer o tempo é um titã, o Cronos, no caso é um titã, né? Então ele já tem uma forma, e uma forma que é entendida como parecida à forma humana. Ou semelhante à forma humana. Né? Então dá para ver que os deuses pré-titânicos, né? No caso aí, o Uranus e a Gaia, né? Tendo essa condição de ser informe, e que tem o caos também, né? Isso. Dá essa ideia justamente de não haver muita distinção entre as coisas, né? De não haver muita organização. Será que no cosmos, por conta né? vamos pensar o seguinte, são deuses, então eles são eternos. Uhum. Né? Será que essa falta de forma ou falta de compreensão não é justamente porque o referencial tempo está descolado deles? Justamente, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim, eu estou querendo entender o tempo aqui, o Cronos, a partir dessa história, como um elemento organizador, né? Isso. Que vem e, de certa maneira, organiza um cosmos ao qual esses deuses não estão submissos, né? Esses deuses vão para além desse cosmos que o tempo organizado pelo tempo. Claro, né? claro. E aí, então nesse sentido sim, né? Eles estão além do tempo, porque eles estão num estágio cosmológico ainda de baixa organização, vamos dizer assim. Né? Simples, eles estão no estágio cosmológico mais simples. Ou dizer essencial, né? Essencial, talvez. Poderíamos dizer essencial. Mas E aí, a partir dos titãs, que são seus filhos, né? São os filhos desses deuses mais primordiais. A partir dos titãs você já consegue ter uma organização melhor do cosmos, uma organização mais definida do cosmos, né? Inclusive com esse aspecto do Cronos, que é o tempo, né? Ou seja, a partir desse estágio o tempo passa, né? Então é inserido o caráter cosmológico do tempo no universo. Sim, né? Sim. De antes e depois. Né? E antes e depois, exatamente. Isso não se tem. Avançando mais um pouco, Rafa, a gente... E é legal ressaltar também, desculpa interromper, não, problema. Que é entre o céu e a terra que se faz essa organização. Né? Claro. Não é uma organização que está além do céu, uma organização que está dentro da terra, não, mas é no espaço no espaço mitológico entre o céu e a terra que se dá essa organização cosmológica do qual o tempo faz parte. E se for, não sei, para os crentes, né, para quem acredita que o homem tem uma centelha que vai além dele, é na transição, né? Enquanto está na terra, ele deixa de ser terra, ele passa a fazer parte do panteão, a sua essência começa a interagir com esse outro mundo. Então é bem nesse período. Na verdade, e é uma coisa até que a própria filosofia clássica depois vai herdar da mitologia esse aspecto, né? Porque se você pegar em Aristóteles, por exemplo,
Aristóteles prevê as esferas celestes, que não é uma ideia de Aristóteles, é uma ideia que vem desde antes do Platão, inclusive, vem talvez antes do Pitágoras. É uma ideia que não tem uma origem bem definida de quando que surgiu, mas essa coisa das esferas celestes, né? Em Aristóteles, da Lua para cima, né? Ou seja, todas as esferas celestes que estão acima da Terra, elas são eternas, né? Isso. Por isso que se diz do mundo sublunar, né? Que é o mundo intermediário. Elas são eternas e a mutabilidade não diz respeito a esse aspecto do cosmos, né? Só além do tempo, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Então você vê que aí, mesmo na filosofia, na cosmologia aristotélica, o tempo ele se dá dentro dessa esfera entre a Terra e o céu, né? Porque a partir do céu já é eterno e dentro da Terra já são outros 500 também, né? Então é nessa esfera humana entre a Terra e o céu que acontece ainda, mesmo numa concepção filosófica, né, da cosmologia e não mais mitológica. Sim. E nesse, vamos colocar, é difícil falar, mas a gente se convenciona a dizer, né, que há um descolamento, só que nós estamos aqui vendo que não é bem assim, né, que não é um descolamento total. É uma conexão da filosofia com o mito. Isso. Eles sempre andam juntos. Até né? voltando a essa questão que a gente falou no começo, né, sobre a relação entre mitologia, filosofia e ciência, eu até estava pensando, enquanto você estava falando aí do mito, eu comecei a pensar nisso, que parece que há uma relação de dialética, né? Vamos pegar um termo filosófico aí, que é a dialética, né? Há uma relação dialética entre mitologia e filosofia e ciência, né? No sentido de que a mitologia ela serve de fundamento para a filosofia. Ou seja, é impossível a gente imaginar a filosofia sem ter, primeiramente, um fundamento mitológico, né? Mesmo que a filosofia faça crítica a esse fundamento mitológico, é a partir desse fundamento mitológico que ela vai fazer sua crítica e elaborar as suas questões. A sua matéria, né? Isso. A matéria, podemos dizer, de certa forma, analogamente, a mitologia é um tipo de matéria-prima da filosofia, né? E aí ele se dá de forma dialética, ou seja, é a partir das contradições entre esse pensamento filosófico e a mitologia que as questões filosóficas vão ser elaboradas, né? Não é pela afirmação, mas é pela contradição. E o mesmo se dá entre a filosofia e a ciência. É impossível você conceber uma prática científica sem a filosofia enquanto fundamento, né? Porque a gente diz hoje sobre filosofia da ciência, por exemplo, né? Toda a ciência moderna é embasada em concepções filosóficas. Ela tem princípios metafísicos filosóficos que embasam essa prática científica e essa maneira de elaborar o conhecimento, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que é impossível você provar cientificamente que o conhecimento empírico é científico. Essa é uma afirmação que não se prova cientificamente isso, porque ela é uma afirmação de base filosófica que fundamenta a ciência, né? De que o conhecimento científico ele é de base empírica, né? É uma afirmação, é um princípio da ciência. Então ela é uma afirmação que fundamenta as bases da ciência para, a partir desse ponto, dessa premissa metafísica, elaborar a ciência. Aí, então, a gente tem essa relação, né? Que entre a filosofia e a ciência também há uma relação de dialética de contradição, ou seja, a ciência procura pela contradição a conceitos e elaborações filosóficas sem fundamento empírico, ela procura refinar a elaboração do conhecimento a partir da empiricidade, né? Ao mesmo tempo que sem essa base filosófica ela não pode agir, né? Então é interessante nesse ponto essa relação de codependência entre mitologia, nessa linha mesmo assim, né? Entre mitologia, filosofia e ciência. Interessante, hein, Rafa? E como que o mito sempre se faz presente, né, cara? E atual. Tem a situação de Cronos, que, voltando à questão da teogonia, que quando ele castra o pai, ele desposa uma das irmãs e aprisiona outros irmãos, né? E quando ele tinha filhos com essa irmã, que é Reia dava os filhos a ele para que ele pudesse engoli-los. Então, quando Reia teve o último filho, que era Zeus, ela o escondeu de Cronos. E no lugar de dar Zeus, ela dava uma pedra. Então, ela dando essa pedra a Cronos, Cronos a engoliu
de maneira que o tempo corrói até as pedras, né? Ele consome indistintamente a tudo que existe. Sim, e principalmente que ele consome os seus próprios filhos, né? Ele gera e aquilo que ele gera ele mesmo consome, né? Ele mesmo devora. É Realmente. interessante essa imagem aí mesmo. E até porque ela dá uma ideia que depois no mito Zeus é criado de maneira a ser poderoso e forte, né? Para poder dominar o pai e libertar os seus irmãos de dentro do pai, né? E aí, Zeus, por fim, Zeus consegue libertar os irmãos de dentro do pai, né? E toma o poder do cosmos, né? Ele passa a ser a força dominante do cosmos ao lado dos seus irmãos, né? Daí aí entra no panteão clássico lá dos 12 deuses do Olimpo e tal. Aí entra na fase olímpica chamadas Olimpíadas, né? Olímpicos. Olímpicos, isso mesmo. Que é essa nova geração de deuses aí, irmãos de Zeus, né? Sobre o qual Zeus reina, né? Sobre os quais Zeus reina. E o ordenamento cósmico se deu nesse instante também, né? Na distribuição das forças e... Exatamente, mediante equilíbrio, né? Mediante o domínio do tempo, né? Dá a impressão de que para haver uma organização cósmica que possa caber a natureza vegetal, animal e os seres, para caber a vida, né, os seres vivos, é necessário que haja um certo domínio do tempo, né? Porque se o tempo deixado livre, né, ele devora tudo, né, inclusive os próprios filhos, né? E aí nada é gerado, fica só o tempo devorando tudo. Sim, seguindo a lógica do mito, né? Sim, sim. E aí, se você na verdade, quando Zeus domina o tempo, significa então que deve haver algum domínio de outras forças sobre o tempo para que possa haver um espaço cosmológico para que haja a ordem no cosmos suficiente para o surgimento da vida, né? De outra maneira, a existência não se faz numa condição de existência, né? Sim. Se ficar só naquela permanência, sem transformação, sem começo, sem fim. Sim. Né? Os seres que são não tem ambiente para ser. Mas também sem alguma estabilidade, né? Porque claro, o que o Milo está dizendo é que o tempo, por si só, ele é completamente instável, deixa tudo completamente instável, né? Realmente. Mas uma vez que ele é dominado por outras forças, há esse espaço cosmológico para que a estabilidade suficiente no cosmos para que possa daí surgirem outras coisas. Rafa, vamos avançar um pouco agora, já nesse descolamento com os mitos, que é um descolamento meio que não é completo, né? É uma convenção. Uhum. Mas vamos tratar com os pré-socráticos, né? Temos aqui a figura de Heráclito. Sim. Onde ele observa a impermanência das coisas. Eu acho que é conveniente, né, a gente tratar dessa questão da impermanência, já que o tempo flui. Sim. O que você podia trazer para a gente da impermanência, do tempo e a impermanência, essa relação? Heráclito traz um pouco dessa ideia. Heráclito vai refletir bastante sobre essa ideia do ordenamento cósmico mesmo, tipo, da necessidade de haver contradição no ordenamento cósmico para que as coisas possam existir, né? Então, é Heráclito quem vai trazer essa ideia de que é no contraditório, ou seja, é no dialético, né? Muitos atribuem a Heráclito a invenção da dialética na filosofia grega antiga, né? Que é por meio desse movimento dialético de tese e antítese, né? Ou seja, por meio de uma contradição que acontece mediante o que está posto, é que as coisas podem existir. Não fosse essa contradição, as coisas não existiriam, né? Então, por isso que tem até, acho que um trecho do Heráclito que diz que as coisas existem mediante a luta, né? Mediante a batalha, mediante o confronto, né? Então, nesse sentido de que há um confronto, um conflito cósmico acontecendo para que as coisas existam. Não fosse esse conflito, as coisas ficariam como sempre foram e nada existiria em sua plenitude, assim. Sim. Justamente isso. Por isso que as coisas fluem. A fluidez das coisas faz parte dessa necessidade
de haver esse conflito do antes e do depois, ou do ser e do não ser, Isso. para que as coisas venham à existência. Exatamente. Nos remete à máxima dele, né? Aquela do o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, Sim. porque já não é mais o mesmo rio, nem mais o homem. mesmo homem. Exatamente. É massa. E aí, mas aí por outro lado a gente pode falar do Parmênides também, né? Sempre que fala de Heráclito é complicado não falar do Parmênides, né? Que daí o Parmênides vai ver essa ideia do tempo como mera ilusão, né? Que para ele o tempo é uma percepção humana equivocada da realidade das coisas, que na verdade tudo é parado, tudo é uno, tudo é uma coisa só, estagnada, parada. E na medida em que há a mudança, a transformação, essa mudança e transformação acontece só por um defeito de percepção do ser humano do cosmos. No caso, a realidade está estática, Isso. só que a nossa consciência que vai se movimentando em direção a ela, e aí dá a impressão de movimento, por conta de a gente perceber a nossa melhor percepção. A nossa percepção. Então é um problema de percepção do ser humano, do universo, que faz com que a gente tenha essa ideia de que as coisas mudam, de que o tempo está passando e tal, quando na verdade está tudo parado, tudo no mesmo lugar e nós não estamos percebendo, né? E o que vai fazer com que nós percebamos isso é a razão, né? Aí entra a lógica, né? Aí Parmênides é dado como um dos fundadores da lógica também, né? Que é pelo raciocínio lógico abstrato, que abstrai dessas coisas sensíveis, onde há mudança e transformação, que a gente consegue atingir a ideia do que é estável, né? E enxergar a verdadeira natureza do cosmos, que é essa estabilidade e não a mudança e a transformação. Você falando assim, eu aqui não pude deixar de imaginar a proposta do Nirvana no budismo. Será que tem uma relação? Porque também é semelhante. Porque é você escapar dos ciclos, né? Sim. Desses ciclos que é que é a mudança. Que é a mudança, um tipo de depuração da consciência. Sim, e entra num estado de estabilidade também. Justamente. Porque não tem começo, nem meio, nem fim. Só é. Só é. Só é. Isso. Avançando mais um pouco, temos a perspectiva platônica, que essa é a clássica, né, do campo filosófico, é um dos maiores. Então, o Platão tem uma definição de tempo interessante, porque ele diz que o tempo é como se fosse a aparência móvel da eternidade. Uma vez que Platão ele trafega no universo, no campo onde tem 2 mundos, né? Existem o nosso mundo aqui, que é ilusório também, e tem o mundo ideal, que é onde as ideias acontecem. Então, para a expressão material, vamos dizer assim, para nós, da eternidade, seria o tempo. Sim. Na verdade, Platão, em certo sentido, ele é mais discípulo de Parmênides do que propriamente discípulo de Sócrates, em termos de ideias, né? Ele foi de fato discípulo de Sócrates, né? Direto, assim, mas ele, em termos de ideia, ele é muito mais próximo de Parmênides, né? Então, essa colocação de Platão aí sobre o tempo é uma colocação já derivada diretamente da noção parmenídica, né? Do cosmos, né? O parmenidiano é o bife lá, né? É a parmenidiana. Tá certo. Então, Rafa, já a gente avançar... Mas aí, em Platão, o problema é que Platão também, ele não pode simplesmente negar Heráclito, né? Porque não dá para simplesmente negar que as coisas se transformam, que as coisas mudam, né? Não, ele precisa construir um cosmos no qual ele salva Parmênides e ao mesmo tempo consegue justificar o fato das coisas estarem em transformação e tal. Daí que vem essa dissociação entre a percepção, os sentidos, e um mundo racional, onde as coisas estão todas lá em como é que diz? Em ato, né? Então, em ato pleno, assim. Isso, ato pleno. E eternas, né? Que é o pior, né? Porque os críticos dizem mesmo que ele bota uma cortina de fumaça, né? Ele dá uma ensaboada ali e tal, para poder justificar a impermanência das coisas e tipo, aqui o bem, né, não é aqui. Porque aqui as coisas mudam e para fundamentar essa mutabilidade ele cria uma condição ideal onde essas mutações são meras cópias. Para justificar a mudança. Que para ele talvez não seja tido como uma coisa boa. Não sei.
meras reflexos, na verdade. Não sei se cópias seria Seria reflexo o mesmo. conceito certo, mas meros reflexos, né? Exatamente. Reflexos imperfeitos Reflexos do imperfeitos, real, né? claro, Então claro. não significa que o real não está aqui, né? Mas significa que tudo que a gente percebe aqui são reflexos imperfeitos do real. E esse real, ele é imutável, eterno, mas ele é múltiplo, né? O interessante é que em Parmênides, o real, ele tinha todas as propriedades de ser imutável, eterno, perfeito, mas ele era uno, né? Ele era uno. Agora em Platão não, em Platão ele é múltiplo, né? Porque são múltiplos seres. Sim. Todos os seres que se dão aqui nessa realidade da percepção, eles têm o seu reflexo lá no mundo, nesse mundo das ideias, vamos dizer assim, que é o mais corrente de falar de Platão, a questão do mundo das ideias, né? Então eles têm eles são reflexos imperfeitos dessa ideia plena e eterna que está lá, né? Então uma cadeira, uma mesa, né? Tudo isso está lá de modo perfeito e eterno, mas não é um mundo perceptível, não é um mundo igual a esse do sensorial, mas é um mundo puramente racional, é a pura razão, né? E aí essa pura razão a gente só tem acesso através do exercício da dialética, né? Sim, pelo seu reflexo, né? Na verdade é uma depuração da mente. A dialética é uma depuração da mente para eliminar da mente todos esses apegos sensoriais, né? De modo a gente compreender o conceito racionalmente em si mesmo, contemplar, né? A ideia de contemplação em Platão é muito forte, né? De modo a gente contemplar essas ideias perfeitas em si mesmas sem necessitar de um auxílio do mundo sensível para poder entender isso, né? Então a ideia da dialética é progressivamente você ir eliminando esse auxílio do sensível para chegar no racional perfeito. Grosso modo daqui a pouco a gente vai desembocar no cristianismo mesmo, com o Santo Agostinho, mas a ideia já está aí, do descolamento do corpo, né? da matéria. Porque esse corpo parece ser uma realidade imperfeita, e as paixões do corpo são prisões para a alma. Não necessariamente. Você acha que não flerta com essa ideia assim diretamente? Não, porque as paixões do corpo, sim. De certa forma, as paixões do corpo, sim. Mas é que para Platão, a paixão, no sentido do amor, né? De Eros. No sentido de Eros, ela não é uma coisa do corpo, mas é uma coisa própria da alma, né? Não é uma coisa propriamente. Que a alma enxerga na beleza do corpo externo de alguém, ele enxerga aquela beleza eterna e imutável que um dia ela vislumbrou no mundo racional puro, né? Assim. Por identificação, então, ali por reminiscência. Reminiscência, aí entra o conceito de reminiscência em Platão, né? Que daí a alma, enxergando a beleza do corpo, o reflexo da beleza no corpo, né? Lembra da visão perfeita da beleza na contemplação racional enquanto ela estava fora do corpo. Porque aí, em Platão tem essa coisa cíclica, que a alma, em algum momento, ela esteve fora do corpo, agora ela está no corpo, e em outro momento ela vai estar fora do corpo de novo, após a morte. Até o próprio saber, né, o próprio conhecimento, a alma já traz, e aqui ela resgata, retoma. Esse conhecimento, justamente isso. Então o Eros na filosofia de Platão, tem esse papel importante, de que através da paixão erótica pela beleza, em corpos exteriores, a alma, ela, se bem conduzida pela filosofia e pela dialética, a alma ela consegue contemplar as reminiscências da beleza em si que ela tem quando ela contemplou quando estava fora do corpo. Então ela se lembra daquilo que foi visto quando fora do corpo por meio do reflexo que está no corpo presente atual, material, né? Então nesse sentido, há uma função para a paixão erótica, na filosofia, né? Porque daí a filosofia se faz mediante uma paixão erótica, porque é pela paixão erótica que vem a reminiscência daquilo que é perfeito, que foi enxergado em outro momento no seu corpo. Esse saber, que é o saber originário, ele é resgatado através do desejo do saber, que é a filosofia, né? O desejo de saber. E aí, nesse caso... aí ele faz nesse ponto aí o link fundamental entre desejo e conhecimento, desejo e saber. Né? E daí, sem desejo, não há saber. Então, se o homem busca o saber, ele busca por um desejo bastante forte que tem em sua alma pelo saber. Né?
E aí, Porque na verdade a natureza da própria alma é essa, né? Ela meio que retoma isso. a si mesma, né? Ela volta a si Ela mesma. lembra de si, né? Lembra de si. É uma lembrança de si enquanto perfeita lá no mundo Sim. sem corpo, enquanto sem o corpo, né? E aí esse desejo pelo conhecimento ele se faz de maneira erótica, só que não pela realização das paixões através do corpo. Daí Platão repudia essa realização das paixões, dos desejos carnais através do corpo, mas ele entende que esse desejo que acontece mediante a contemplação do corpo material, ele é fundamental para o impulso que leva ao interesse, à curiosidade e à vontade de conhecer mais e de, portanto, pela contemplação filosófica, chegar a uma reminiscência adequada daquilo que foi visto antes de estar incorporado. Até porque o belo é isso, né? Exatamente. O belo é essa lembrança daquilo que foi visto antes. Né? Exatamente. Falando aqui agora, você acha que em alguma medida o tempo, ele, vamos dizer, ele atenta contra o belo em alguma medida? Acho que em Platão podemos dizer que sim, sabe? Porque, de certa forma, o tempo ele se faz na medida que há encarnação, né, em Platão. Então, na medida em que a alma se encarna é que se faz o tempo. Fora da encarnação não há propriamente uma noção de tempo. Né? Aí entra naquela dificuldade de se entender as abstrações de Platão. Tudo isso é muito subentendido na obra platônica, não é uma coisa definida, a respeito de tudo isso há muita dúvida colocada, assim, né? Porque Platão está testando, né? Está lançando hipóteses e ele está elaborando essas hipóteses a partir desses pensamentos, dessas influências de Parmênides, de Sócrates, de Heráclito, etc. Ele está tentando elaborar uma forma de que tudo isso se encaixe de uma maneira que realmente atinge um conhecimento cósmico, assim, né? Cosmológico, na verdade, né? Então as coisas são muito subentendidas, mas assim, a gente faz essa elaboração para tentar meio que entender o que ele está querendo propor com essas ideias, né? Embora haja, por exemplo, tudo isso aí ele fala em muitos momentos através de mitos também, né? Através de narrativas, né? E as narrativas elas se dão dentro de um contexto cronológico, né? Não existe narrativa sem tempo, né? Eu acho completamente estranho uma ideia de uma narrativa sem tempo, né? Por mais que você possa criar um contexto no qual não haja tempo, mas o próprio ato de narrar esse contexto ele já se faz mediante uma organização cronológica da narrativa. Até porque a narrativa vai ter um começo, né? Um meio e um fim. Um meio e um fim. Exatamente. Não vai se dar e aí, no absoluto. A maneira como Platão narra essas coisas é usando a narrativa do mito também. Então, há o tempo na narrativa dele, mas eu acho que esse tempo aí não é o tempo, ele não está falando sobre o tempo empírico nosso, assim, né? Então, esse tempo empírico nosso, para Platão, ele só existe mediante a encarnação, né? Fora da encarnação as coisas mudam, transformam, mas não parece ser o mesmo tempo empírico, porque há ainda essa contemplação das coisas em si, das ideias perfeitas, etc., né? E que são imutáveis, então. Agora, a alma, em Platão, ela visa essa contemplação. Para ele, a vida perfeita no corpo é a vida que leva a, quando desencarnados, a gente ter a capacidade de voltar a contemplar essas coisas de novo e se manter contemplando essas coisas. Porque, na verdade, quando a alma reencarna, porque ele tem a ideia de reencarnação em Platão, a ideia de metempsicose, né? Quando a alma reencarna a partir desse mundo racional puro, onde ela está no seu habitat, ela vamos dizer assim, decai de novo para uma situação material corpórea, né? E aí decai de novo para esse tempo cósmico da vida material humana. Realmente não dá para dizer que está descolado, porque se existe um fim, tem um tal tempo incluso, né? Sim. Se ela tem como finalidade retornar, sim, né, a temporalidade está em é cíclico, né? É cíclico, tem o tempo. Então, justamente, mas é cíclico para retornar a um espaço onde não há o tempo. Sim. O espaço. O tempo, no caso, seria um processo. É um processo, mas é um processo que conduz a um espaço onde não tem. É um espaço que eu digo assim, é até difícil de falar, né? Porque é abstrato demais. Isso. Mas
mas há uma situação cósmica onde não há o tempo ali. E aí, se você retorna para a situação do tempo, você refaz o ciclo de encarnação e morte de novo. Né? E aí, o conhecimento existe em função de se atingir esse espaço depois da morte e não precisar retornar à situação encarnada. Né? Mas acontece que a alma acaba sempre retornando. Então existem ciclos de vidas, por exemplo, ele diz, determinada alma precisa de 10 mil ciclos de vida para poder de novo atingir esse lugar de contemplação aí. Né? O tempo então até a gente for fazer uma analogia com o nosso mundo físico e a natureza, o tempo é o grande depurador. Ele desagrega volta, tudo volta à sua essência, né, no mundo físico. Algumas moléculas de dadas substâncias, com a deterioração no tempo, elas vão retomando aos seus pontos de origem. E como a alma tem o seu ponto de origem. Em Platão não tem essa ideia de molécula ainda, né? Não tem. Isso vem depois. É outra coisa, inclusive. É onde entra uma ideia mais materialista da natureza. Dos atomistas. Exatamente. Realmente. Então, acho que fica anacrônico a gente pegar essa ideia de molécula e jogar lá no Platão, porque ele não tinha essa concepção, né? Mas o lance é esse, que tipo, é cíclico, né? E na medida em que é cíclico, se faz mediante encarnações e o tempo existe aí. Mas, ao final do ciclo, espera-se que o tempo deixe de existir enquanto perecimento das coisas. Espera-se que as coisas se tornem eternas e plenas aí. Então aí o tempo deixa de existir porque as coisas não perecem mais, tem, né? E aí... Então tem essa noção em Platão ainda que aí esse lado do mundo sensível, da percepção e do tempo e tal, da onde as coisas mudam, está ligado àquela ideia do Heráclito, enquanto que o outro lado da percepção, da contemplação racional e das ideias perfeitas, contempladas eles chamam, acho que de supramundo, se eu não me engano, o supramundo, eu acho. É supralunar, né? Aí já entra em outras questões, que é a questão aquela que a gente estava falando das esferas, né? Do ciclo das esferas. No caso de Platão, essa situação de não tempo e de coisa de perfeição, né, ideal, estariam nessas esferas. Não, estaria além. Além das esferas, né? Além das esferas. E é isso que toca as esferas, inclusive, tipo assim. A partir desse ponto de vista, você consegue ver as esferas sendo tocadas a partir desse ponto aí, assim. Né? Então, tá além vamos dizer assim, da música das esferas, assim, né? Tá além dessa... ele realmente chama de supramundo, quer ver? Vou ler um trechinho aqui, que ele trata dessa questão no Diálogo Fedro, onde nesse diálogo tem um mito central no diálogo, onde ele trata sobre toda essa questão do ciclo encarnacionista das almas, da contemplação dos seres, das ideias perfeitas e tal. E aqui, pegando o texto aqui, na verdade eu falei que é supramundo, mas não é supramundo, não, é supraceleste, né? Ou seja, é um lugar que está além da abóbada do céu. Ele até diz isso aqui, né? Que é um lugar além da abóbada do céu, onde estão as ideias perfeitas, né? Ou seja, acho que no grego, se eu não me engano, está como hiperuranos isso aqui, mas eu não tenho certeza agora, mas eu acho que é hiperuranos. E aí ele diz assim, ele tem um parágrafo aqui que fala bem na linguagem dele como ele vê esse lugar chamado de supracel, né, que é o lugar da racionalidade, é o lugar para onde a racionalidade conduz a alma, né? Esse lugar aqui é Platão, no Fedro, né? Esse trecho está na numeração textual aqui do Fedro, está no ponto 247c, né? E ele diz: esse lugar supraceleste, nenhum poeta daqui de baixo o cantou ainda, nem jamais o fará dignamente. Mas já que se deve ter a coragem de dizer a verdade em quaisquer circunstâncias, especialmente quando se fala da verdade, eis como ele é. O ser realmente existente, que não tem forma, nem cor, nem se pode tocar, visível apenas ao piloto da alma, ou seja, a capacidade intelectiva, né? A inteligência.
aquele que é o objeto do verdadeiro saber. É esse que habita tal lugar. E então, a mente do ser divino, porque é alimentada pela inteligência e pelo saber sem mistura, ou seja, esse saber sem mistura é o saber puramente racional, sem mistura com imagens da percepção sensível, né? Bem como a de toda a alma que cuide de receber o que lhe é conveniente, vendo o ser em si, com o tempo ama-o, e ao contemplar a verdade, nutre-se e regozija-se, até que em seu giro a revolução a conduza ao mesmo ponto. No circuito contempla a própria justiça, contempla a sabedoria, contempla a ciência. Não a que está sujeita à gênese, nem a que difere conforme se aplica a um ou outro dos objetos que nós agora chamamos seres. Ou seja, não a que está submetida a esse mundo da percepção sensível, né? Mas a ciência que se aplica ao ser, que verdadeiramente existe. E depois de haver de igual modo contemplado os outros seres que são verdadeiras realidades, então, tá vendo? O ser aqui que verdadeiramente existe, ele se multiplica em vários outros seres que são também verdadeiras realidades, né? Ele não é uno igual em Parmênides, né? Embora ele possa ser referido como bem, como ser, como uma coisa una, mas ele se faz de múltiplas maneiras, né? E depois de haver de igual modo contemplado os outros seres que são verdadeiras realidades e de se haver saciado, desce novamente ao interior do céu e regressa à casa. Entendeu? Então, esse interior do céu onde ele regressa à casa é de novo uma nova encarnação, né? Interessante, né? É. Porque deu para perceber mesmo que a própria percepção temporal ela está descolada dessa realidade platônica, né? Desse Isso. não tempo, que também é um lugar que não pode nem se chamar de lugar, né? Porque Ele chama de lugar supraceleste. lugar supraceleste, o que seria isso? Né? Como assim, né? Mas de qual forma ele diz que nenhum poeta nunca cantou isso na Terra, quer dizer que não é uma coisa que se pode dizer facilmente a partir de palavras com referência ao sensível, né? Sim. E agora, avançando mais, a gente tem também, é claro que é considerado platônico, né? Que é o próprio Santo Agostinho, no período medieval, que ele tem uma ideia de tempo interessante, que ele chama de... São três ideias distintas. Tem o tempo presente, né? No nosso modo de dizer, é o presente, o passado e o futuro. Então, para Agostinho, esse presente, o futuro e o passado, eles são tidos como tempos da alma, que não são tempos que estão aqui, né, na nossa instância enquanto ser, enquanto aqui no mundo. Só que esse tempo presente, ele sempre escapa, ele é escapadiço. Então, até quando se pergunta a ele se sabe-se, tipo, Agostinho, você sabe o que é o tempo? Ele diz que ele só sabe enquanto não lhe pede uma explicação a esse respeito. Uhum. Aí ele sabe, se ele tiver que dizer o que é, ele já não consegue por conta disso. Sim. Porque o presente escapa, o futuro não é, e o passado também já não é mais. Sim. O que você poderia dizer nessa linha aí, nessa percepção, né, de Agostinho, que eu citei aqui, grosso modo? Eu tenho que confessar que eu não fui um leitor muito assíduo de Agostinho, assim, até é uma coisa que falha um pouco nas minhas leituras aí, de não ter me aprofundado tanto em Agostinho, né? Tanto quanto eu me aprofundei na leitura de Platão, por exemplo, né? Que é uma coisa que eu estudei relativamente bem, assim, né? Mas dá pra ver que há uma noção aí parecida com a noção platônica, né? Que é cristianizada, né? Só que cristianizada. A né? ideia de eternidade, Sim. ela está presente. Sim. Né? E de finitude, claro. Me parece que a salvação cristã para Agostinho, aquela coisa da cidade de Deus, né? Sim, cidade de Deus. Alcançar a cidade de Deus talvez seja superar esse estado Exatamente. temporal aí, né? Aí que faz a tradução cristã de Platão, assim, né? Que na medida em que para Platão é esse lugar supraceleste aí, para Agostinho é a cidade de Deus e
mas que o tempo é próprio mesmo dessa existência mundana aqui, né? E que também salvo engano, né? Sim, é isso mesmo. É na cidade dos homens. Na cidade dos homens, né? E também a questão e daí fica essa coisa impalpável, que você não consegue, né? Sim. Você não consegue capturar o tempo, né? Não consegue dar uma definição ele escapa. Nós somos fruto dele e ele nos dissolve também, né? Isso. Só não se dissolve se você estiver com a sua condição elevada, né, de ser, para poder atingir a cidade dos homens, né? Você se relacionar com o Eterno através da Você me falando aí, eu pensei que isso que ele falou é mais ou menos o contrário daquela ideia do gato de Schrödinger lá da física quântica. Ah, não, claro, sem dúvida. É o contrário, porque tipo no gato de Schrödinger, enquanto a caixa está fechada, claro. Né? Ele tá, são possibilidades, né? São possibilidades, fica em aberto, né? Sim, você não consegue capturar o estado de vida do gato, né? Isso. Só para quem não conhece, vou resumir a história, né? Que o gato de Schrödinger na física quântica é essa ideia, né? Essa ideia da dualidade do estado da matéria, do estado físico na física quântica, que é de ser ou onda ou partícula, né? Sim. Quando se mede, é partícula. Isso, né? da radiação ser ou onda ou partícula. Uma radiação ser ou onda ou partícula. Entendi isso. Aí quando se mede, ele pode ser onda ou pode ser partícula, depende da forma como você mede. A matéria reage com o olhar do observador. O observador... não é bem isso, né? Não é o olhar do observador que faz com que a matéria reage, mas é o ato de medir. O ato de, no ato de medir, você meio que fixa uma conjunção, como é que eu posso dizer? Você fixa uma configuração. Parâmetros, você coloca parâmetros na coisa. E aí ela pode ser ou onda ou partícula, dependendo do modo como você fixou essa observação, né? Sim. Mas ela fica, enquanto não observada, ela fica indefinida, né? Ela fica dentro de uma nuvem de probabilidades, né? Uma nuvem de probabilidades. Exatamente esse é o termo. Vamos dizer então o gato, a situação do gato. Temos um gato, né? E tem um dispositivo aonde dentro uma caixa. Uma caixa que ela tem um veneno e esse veneno, essa máquina com o veneno, ela é acionada pelo decaimento de um átomo. Eu não lembro, é um átomo específico, eu não lembro qual mas é um átomo que aos poucos, como qualquer átomo, ele vai decaindo. Na hora que ele decai, ele solta radiação. Mas é preciso precisa ser acionado. Dispositivo, só que o dispositivo só é acionado mediante o decaimento do átomo. Isso, aí coloca-se o gato na caixa com esse dispositivo, e se o gato acionou o dispositivo, ele vai morrer enquanto veneno. Não é o gato acionar, é o decaimento do átomo. Né? É o decaimento do átomo. E o gato? Então, tipo assim, como o átomo, a gente não sabe sobre o decaimento do átomo, a gente não sabe se o decaimento do átomo acionou o veneno ou não. E não sabendo se o átomo decaiu, ou seja, se o veneno foi acionado ou não, a gente não sabe se o gato está morto ou não. Foi afetado pelo veneno ou não. Dentro desse conceito de nuvem de probabilidade. Eu não sou físico, né? Também não. Eu tô meio que adaptando de coisas que eu vi por aí sem ser físico, né? Mas o CERN é isso. Tô dando pitaco na minha área. Claro. Mas aí até onde eu sei, assim, uma vez que existe essa nuvem de probabilidade do átomo decair ou não, né? Essa nuvem de probabilidade se aplica também ao gato, do gato estar vivo ou não, ou seja, do veneno ter sido liberado ou não. Né? Então a gente, enquanto a gente não observa o que aconteceu dentro da caixa, a gente pode dizer que o gato está ao mesmo tempo que vivo e morto. Sim. Né? Porque é uma nuvem de probabilidade. É uma nuvem de probabilidade, não é propriamente um gato vivo ou um gato morto. Mas uma nuvem de probabilidade onde o gato pode estar vivo ou morto. Vivo e morto. Vivo e morto. Realmente, em Agostinho E aí, não então... há essa hipótese. Não, e aí em Agostinho parece que tive a impressão que é o contrário, né? É o contrário. O tempo, na hora que, enquanto ele não é pedido para ele uma definição do tempo, ele sabe o que é. Ele sabe do que se trata. Mas na hora que é pedido para ele uma definição, ou seja, na hora que ele observa o tempo, ele já escapa dele a capacidade de perceber, de saber o que é. Abre-se a sua caixa do saber para incluir o tempo, dizer olha, o que é o tempo, ele não... Ele se perde, né? Ele se perde e já não sabe mais dizer. Não sabe dizer mais. Daí então ficaria a nuvem da incerteza, essa questão da nuvem da incerteza aí, a incerteza ficaria no âmbito
de eu perguntar para ele o que é o tempo, e aí ele cai na incerteza. Cai na incerteza. Mas uma vez que não é perguntado, ele sabe o que é. Ele sabe o que é. Silêncio. Que interessante. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o que você falou, eu lembrei na hora, dá pra fazer uma analogia. Sem dúvida, porque a outra você constata a partir da verificação. Uhum. Agora com o Agostinho, a verificação. Um negócio conceitual. A própria verificação é que te joga nas duas probabilidades, né? Ele já não sabe mais. Exatamente. Escapa, né, ao conhecimento dele. E é justamente disso que eu vou falar agora, que eu vou indagar aqui, é que se o tempo pode ser visto como fruto da incerteza. No caso, da incerteza da reação do homem, né, uma questão mais antropológica agora, a partir do momento que o homem percebe-se dentro de um contexto natural, então no anseio de se fazer, procriar, de progredir ali nessa natureza incerta, quando a gente começa, a humanidade começa a procurar regras para medir, mensurar e se situar. Sim. Será que o tempo foi resultado dessa necessidade humana de sobreviver num ambiente hostil que é o mundo e ter, não sei, de calcular uma previsibilidade assim para poder... acho que não o tempo propriamente dito, porque o tempo ele está aí. Né? Igual diz o Agostinho, uma vez que você não pergunta sobre o tempo, você sabe o que ele é, porque ele está passando. Né? Se a gente não tem interesse por ele, ele está aí, a gente percebe, ele é perceptível, independente do nosso avanço tecnológico, filosófico ou conceitual. Né? Eu acho que isso é uma coisa dada já, assim. Né? Agora, na medida em que a gente cria técnicas e mecanismos de organizar o tempo, né? Ou seja, de conseguir medir o tempo. No caso, tangibilizar, né? Dar forma, controlá-lo, assim, por assim dizer. Assim, que é uma ilusão também. Não acho que não é bem controle, mas simplesmente de conseguir medi-lo, né? Assim, de você enquadrar a passagem do tempo dentro de determinados padrões de medição. Né? Na hora que você enquadra o tempo dentro desses padrões de medição, você consegue mais ou menos controlado. Aí entra o lance das estações do ano, né? Então, tipo assim, quando que é a época certa de plantar, quando que é a época de colher, né? Isso é dado por uma experiência empírica do tempo e uma capacidade de medir esse tempo dentro de determinados padrões que são esperados, né? E aí entra aquela invenção bastante antiga dos calendários de pedra, dos calendários monumentais que tem espalhados pelo mundo aí, né? Tem relação estreita com a cultura local, com o modo que aquelas pessoas se relacionam, mas sempre a ideia do eterno está presente, né? De alguma maneira. Mas vê que a percepção do tempo que a gente tem é ligada ao movimento cósmico, né? Então, tipo assim, é onde o Sol nasce, é onde o Sol se põe, que determina em que momento do ano que a gente está. Então, você vê, até a própria ideia de ano, de atribuir a ideia de ano ao tempo, é uma ideia que vem dessa observação da natureza para falar, olha, o Sol se põe em determinada época de um lado e ele se põe em outra época mais adiante um pouco. Dentro desse espaço onde o Sol fica variando ao longo do ano, a direção planetária onde ele se põe, essa variação ao longo do ano, isso aí a gente dá o nome de ano. Entendeu? É justamente isso. O ano é medido a partir da nossa perspectiva, ele não é nada mais do que o Sol começou a se pôr ali naquele local do horizonte ali. Ao longo do ano ele foi caminhando, ele já não se punha mais lá, ele foi se pondo mais à direita, e mais para o lado um pouquinho, mais para o lado, e até que em determinado momento ele se põe mais afastado possível, o mais afastado que ele consegue daquela primeira colocação, e daqui a pouco ele volta para a primeira colocação de novo. Esse ciclo de ida e volta do Sol se pôr no horizonte é o que a gente chama de ano solar. Né? Então é dessa observação do comportamento dos astros. E aí tem também o ano lunar, né? Uma coisa é o ano solar, outra coisa é o ano lunar. Quando você mede as fases da Lua e as diferentes posições que a Lua se põe também no horizonte, a gente consegue medir um ano lunar, que é diferente do ano solar. Existem calendários, inclusive, que são medidos por ano lunar.
o calendário chinês, se eu não me engano, é medido pelo ano lunar, né? O nosso calendário gregoriano ocidental é medido pelo ano solar. São medições diferentes do tempo, mediante qual astro você toma como referência para medir esse tempo, né? E aí existem calendários que levam em conta a posição de Vênus, por exemplo, para poder fazer essa medida do tempo, e por aí vai, né? Várias outras, a posição das constelações, existem culturas que medem por posição de constelações, de estrelas, posição de estrelas, mede o ano assim, né? Então tem essa percepção ancestral nossa do tempo, vem da nossa percepção daqui, do nosso ponto de vista aqui da Terra, observando os astros e tentando medir e demarcar as coisas que acontecem ao longo do ano mediante essa posição dos astros, né? Então, por exemplo, o ano solar a gente consegue medir que em determinado momento vai ser inverno e o Sol está em determinada posição no horizonte, na hora que se põe, né? A gente sabe, quando o Sol chega naquela posição ali, acontece a noite mais fria do ano, por exemplo, que é o inverno, né? A noite mais longa do ano, né? Nem a mais fria. Isso, é a mais longa. É a mais longa do ano, né? E acontece o dia mais longo do ano, que é no caso o solstício de verão, em uma posição oposta, né? E no meio do caminho acontece o equinócio de primavera e o equinócio de outono, que é onde o Sol se põe no meio entre um solstício de inverno e um solstício de verão. Então, entre os solstícios você tem um ano que se dá, no meio do caminho tem um outono e na volta tem uma primavera ou vice-versa, né? Então a gente pode afirmar que o tempo, é claro que dentro das mais diversas culturas, esses fenômenos naturais são incorporados ao cotidiano dos indivíduos ali, né? E na sua política, e na sua ética, no seu modo de ser. Mas porque eles se tornam úteis, né? Não, sem dúvida. Não é simplesmente, mas porque, por exemplo, eles marcam a noite mais longa e, por decorrência, a época mais fria do ano. Sim. Ou eles marcam o dia mais longo e, por decorrência, a época mais quente do ano. E aí, nisso você tem as estações do ano e você sabe quando plantar e quando colher, né? Então, é mediante a utilidade da demarcação do tempo dessa forma, em relação com a relação com os fenômenos meteorológicos, né, climáticos, que a gente constrói essa concepção de tempo como se fosse um ciclo que vai se repetindo. Na verdade, nunca se repete. Se for pensar do nosso ponto de vista... Retomamos o oráculo lá. Se a gente pensar do nosso ponto de vista contemporâneo, a gente sabe que a cada ano desse, a gente sabe que um ano significa uma volta da Terra em torno do Sol, né? E a cada volta dessa em torno do Sol, o Sol já não está mais no mesmo lugar onde estava antes, e por decorrência o planeta Terra também já não está mais no mesmo lugar do espaço onde estava antes, né? Eles estão em constante movimento, né? Porque a gente tem aquela ideia de que parece que o Sol está parado, a Terra está girando ao redor, mas não, o Sol está caminhando em direção a algum lugar, também está em movimento, e a Terra está girando em volta seguindo o Sol, né? Então, da nossa percepção científica atual, cosmológica, a gente sabe que, na verdade, o ano não é uma repetição cíclica, né? Ele faz um movimento cíclico, mas ele nunca está no mesmo lugar, na mesma condição cosmológica. Inclusive, ele pode estar, o Sol e a Terra juntos podem estar atravessando um espaço da galáxia onde tem um monte de radiação diferente, entendeu? Então, daqui a pouco a gente pode entrar num espaço da galáxia onde tem um monte de radiação para o qual o nosso planeta não está preparado, e essas radiações podem simplesmente eliminar a vida que existe aqui. É possível. Está no horizonte, né? Temos horizonte para isso. Né? Exatamente, porque a gente não sabe em direção a que o Sol está, exatamente em direção a que e em que espaços ele vai percorrer, o que tem nesses espaços aí, né? E passados também, né? E isso daí o ciclo nosso de medição do ano não prevê, né? De maneira nenhuma. Porque a gente agora pode encostar já no Renascimento, que é uma espécie de retomada, né? Retomada não, eu não sei se em algum momento o homem teve alguma autonomia. Mas aqui a gente percebe que nem mais o cosmos grego dá conta. Sim, em que ponto você está querendo dizer? No sentido de nortear a vida. Sim. Nortear de dimensão do tempo, no sentido do cara nortear o seu modo de ser. Sim, mas em que ponto da história você está falando isso? No Renascimento. No Renascimento, tá. Saindo do medieval agora com Agostinho, homem encostando no Renascimento. E também, em algum aspecto, rompe com essa proposta cristã, né? As coisas, essa finalidade
e esse sentido que o tempo tinha lá no período medieval já não faz mais muito sentido aqui. Nessa situação é o homem como sendo o centro de produção de si mesmo, né? No Sim. caso, até é o humanismo, né? Produção do seu próprio sentido. A produção do seu próprio sentido. Você tá querendo entrar na modernidade já. É isso. É que no Renascimento, na verdade, é um misto de daquela visão cosmológica grega. Claro, faz eco. Por isso o Renascimento. Por isso o Renascimento. Justamente. Misturado com uma percepção cristã do mundo. Claro, né? claro. Agora, na modernidade, sim, podemos dizer que na modernidade propriamente dita, sim, né? Aí é o homem que produz seu próprio sentido. Né? E como é que você vê a visão do tempo nesse período? Na modernidade. Porque aí vem o controle mesmo, né? Vem os modos de produção, aí que vem Sim. esse anseio. E a ciência, a própria ciência moderna, né? Justamente. A ideia de progresso. Sim. Por assim dizer, na modernidade. Aí parece que eu acho que agora nós estamos entrando no tempo apropriado de refletir sobre essa crise, né? Que parece que há um descolamento do homem e do tempo humano da natureza, né? Há um momento em que o tempo humano já não é mais propriamente o tempo da natureza, né? Então que a gente passa a medir, embora tenha ficado essa medição dos anos, por exemplo, porque ainda vivemos num planeta que tem as suas estações climáticas, né? Estações do ano. E porque é útil também, né? Para os modos de produção, dividir as horas. Você ainda tem produção agricultural, só que é industrializado tudo, né? Só que só que o trabalho já não é mais esse trabalho do campo, ele é o trabalho industrial. Agora, o trabalho industrial ele se orienta pelas horas do dia. Sim. Ele não se orienta mais pelo se é de noite, se é de dia. Tanto faz se é de noite, se é de dia, a fábrica prossegue funcionando. Existe um controle. É um mundo à parte, né? É uma natureza à parte. Você mede as horas, independente de se é noite, se é dia, toca o barco, né? Não tem. E aí então há um descolamento, né? Aí parece que o homem realmente produz a sua própria maneira de medir o tempo, em que a natureza já não é mais a principal referência disso, né? A principal referência, na verdade, é a vida econômica humana, né? São as demandas da vida econômica humana que ditam a medição das horas e dos ciclos, né? E a constituição do tempo, né? De fato. Nesse sentido. Mas você, o que você acha disso? Bom, ao meu ver, um descolamento completo não é possível. Né? Não é possível. Sim. Mas, de acordo com que a sociedade vai, vamos dizer, progredindo, né, o homem vai tendo ferramentas, né, e artifícios para poder criar a sua própria estrutura temporal, né, ser o seu próprio cosmos. Sim. Né, claro que para atender às suas necessidades, às suas finalidades, né? Porque se algo que não atende uma dada finalidade, ele é descartado, né? Vai cair no ficar arcaico, isso aí não resolve nada pra gente aqui, e vamos nós aqui, que o horizonte sempre é o melhor, né? É o progresso. Então, eu não boto eu não aposto minhas fichas assim nessa condição do homem da modernidade, e depois a gente pode falar também da dita pós-modernidade, né? Que eu também não sei se ou se pode se dizer, mas sempre tem um anseio de se controlar, né, de domínio. Sim. Sobre o tempo. Só que a natureza existe aquém do homem, né? Até tem uma questão de Freud lá, que ele fala que parece que o mundo não leva a felicidade humana em consideração. Sim. Então a gente se depara com essa condição agora, que é uma condição de pandemia, que é natural, né? Não é uma coisa que não foi a humanidade que produziu, né? Até alguns teóricos da conspiração dizem que sim, mas eu acho meio estranho. Sim. Né? Nós estamos aqui. Só que a nossa consciência está de percepção. Até onde se sabe cientificamente, está dito que não foi. Foi natural. Foi natural, exatamente. É um vírus ali e ele é natural. Sim. Só que ele pegou o homem que está inserido na natureza, mas que construiu a sua natureza à parte. Então essa coisa vem como que deslocando. Rompendo com as estruturas que o homem construiu. Justamente, com esse ordenamento artificial, vamos dizer assim, né, que o homem construiu, que essa medição do tempo, e esse tempo
essa rotina e tudo mais que a gente coloca, em todos os papéis essa maneira de se organizar em sociedade enquanto ou ser produtivo. Assim. Pode-se dizer até que é um modo de civilizacional, né? Essa condição de civilização nossa posta não leva em consideração a natureza. Isso. Só que a natureza, ela sempre tem... Na verdade, leva em consideração a natureza, mas leva em consideração que o homem domina sobre a natureza. Justamente. Essa ideia de domínio sobre a natureza. Então, o homem está acima da natureza. E aí, acho que talvez seja esse problema nosso, né? A crise do nosso tempo é descobrir que, na verdade, não. Que o homem não está necessariamente acima da natureza, mas ele está inserido na natureza. E a natureza, ela, com o vírus, por exemplo, né, com o surgimento de um vírus, a natureza interfere no modo de vida dos seres humanos, igual a gente não esperava que fosse interferir. Estava esperando, contando com isso. Claro, porque o progresso está instalado. Sim. Né, que sempre vai haver o horizonte, tanto que quando acontece uma coisa assim, a gente espera algo da ciência. Sim. A ciência não vai nos ajudar agora, né? Então, e a ciência agora não tem o que fazer. Está tentando fazer, mas não por enquanto. Sim, claro. Então, há quem diga que talvez, claro que não tem como comprovar isso aí, mas talvez a nossa geração, agora, por conta desse aparato tecnológico bem estruturado, e esse mundo que até então estava bem organizado e as coisas estavam muito bem marcadas ali, cada coisa no seu lugar, é a pior geração que lidou com crises. Se for para colocar na linha do tempo da humanidade, essa geração é que está mais despreparada para lidar com uma crise. Ou com uma crise desse tipo, né? No sentido de que antes, no passado, o homem admitia a natureza. A natureza entrava na equação da condição de vida dele. Porque podia acontecer alguma coisa que escapava ao seu controle. Sim. Hoje a gente meio que não admite isso. Tudo se pode fazer. Temos recursos para tudo. Sim. Para resolver qualquer situação. Só que leva tempo. Né? Sem dúvida. Leva o tempo. Leva tempo. Não, as coisas não é do dia para noite que você consegue resolver. De maneira nenhuma. Mas a gente pode até tratar da questão do tempo. Eu acho até que esse negócio do descolamento do tempo humano do tempo da natureza, né? Que não é um descolamento completo, igual a gente falou, não tem como ser. Uhum. Mas há um descolamento. Né? Existe. Ou uma pretensão, né? Ou um parcial descolamento. Parcial descolamento. Porque tem o tempo da questão online, da coisa do intangível, do mundo virtual, né? Sim, que sim. também outro descolamento temporal da natureza também. Então, esse tempo aí descolado, na verdade, faz com que a gente tenha essa percepção de que a gente está acima da natureza e não inserido dentro dela, né? Porque o nosso tempo já não pouco importa o tempo da natureza para a maioria das pessoas, né? Sim. Para quem lida com agricultura, importa muito, né? Para quem lida com aviação, talvez, importa muito a questão do tempo natural, né? Mas para a maioria das pessoas que não importa tanto assim, porque tanto faz, a pessoa pode trabalhar de noite, como pode trabalhar de dia, como pode, né? Ele está descolado dessa... E a vida econômica e cotidiana da pessoa se faz de uma forma mais ou menos descolada do tempo da natureza. Se for pensar dessa forma, um indivíduo que vive desse jeito, né, vamos pensar nessa bolha, dessa estrutura artificial de civilização, né, que tem que ser mesmo, né, é uma coisa artificializada e construída pelo homem, o homem pode se instalar em qualquer lugar do universo. Nessa percepção, sim. Nessa percepção, sim. Só que mediante uma adaptação às condições. Né? Claro. Esse tempo da ciência, né? Uhum. Aí tem o tempo que leva a ciência. A ciência não é uma coisa automatizada. A ciência é uma coisa que a gente está vendo é que para se atingir determinados, para alcançar determinados marcos científicos, leva-se tempo, né? Inclusive existem marcos científicos que até hoje se espera alcançar e não foi alcançado ainda. E outros descartados, né? Porque não convém ao grande capital. Também. Tem esse tipo de coisa. Então, não é a ciência a pura busca pelo saber, né? Ele está norteado por outras questões. Então, se você pegar o homem e jogar em Marte, quando não estão querendo, o povo quer ir para Marte agora aí. Estão indo. Estão indo. Eu acho uma bobagem, mas assim. Não sei se voltam, mas tá indo. Pode jogar o homem lá em Marte, sim, do nada, assim, e ele vai morrer, né? Imediatamente, assim, não vai demorar muito tempo para ele morrer. Não é imediatamente, mas não vai demorar. não vai ter muita chance. Não, assim. não vai ter. De coronavírus ele vai morrer, cara. É certo que não. As radiações certamente. Certamente, sem dúvida. Então, a falta de oxigênio, tudo isso aí, falta de pressão atmosférica, gravidade, tudo isso. Né?
Então, nesse sentido, né? Agora, se o homem se prepara, se ele faz avanços técnicos e científicos, Sim. é possível que ele venha morar em Para Marte. construir seu habitat, né? Estruturar uma condição de existência para ele. Só que essa condição de existência não tem um vínculo com essa coisa do natural terrestre. Não tem. Não, mas é artificialmente construída. Não Necessariamente ele precisa de um rio. Pois é, mas esse artificialmente construído, ele é construído com base nas demandas do corpo humano, sem dúvida, nas condições terrestres. Que estão entrelaçadas, né? Então não adianta, por mais que o homem vá para qualquer lugar do universo aí, ele leva consigo as suas condicionantes terrestres. Ele pode até se adaptar a novas condicionantes, mas isso aí vai levar milhões de anos, né? Claro, sem dúvida. Nós estamos falando do ser humano contemporâneo, numa escala de, sei lá, 10 gerações, não é suficiente para você fazer as adaptações biológicas. Eu digo assim, não seguindo um curso dito natural das coisas, né? Sim. Mas com engenharia genética. Pode ser que sim. Mas aí também, eu não sei até que ponto. Na verdade, a gente cai numa outra questão aqui, que eu nem sei se. Não, mas é claro que pode ser mais questão. É o que é humano, né? Tipo, como se humanizar. Aquela velha questão. Aquela velha questão, né? O que humaniza o indivíduo? Basta ele ser um conjunto de genes e uma massa biológica ali, né? Que é uma vida baseada em carbono, já basta? Sim. Né? Para fazer um homem? Sim. Não sei, é uma questão complicadíssima essa. Bem complicada. Mas assim, o que eu acho mediante adaptação, o homem ainda consegue ir para ambientes hostis, mas mediante muita adaptação, e não sei que tipo de problemas esses ambientes hostis podem levantar para subsistência humana em outros planetas, né? Então, assim, até o momento, né, eu sou cético, sabe? Eu trabalho com base no ceticismo. Claro. Mas no ceticismo, na ideia, na concepção moderna, né? Sei. Até que se prove o contrário, eu duvido. É moderado, né? Ceticismo moderado, exatamente. Podemos dizer que o ceticismo moderno é um ceticismo moderado, né? Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, que tipo, até então a gente não tem prova nenhuma da capacidade do ser humano de sobreviver fora do bioma terrestre. Não tem condição. Ainda mais agora, que uma crise causada no nosso próprio habitat já causa, né, já traz todo esse estrago e essa coisa toda, a gente já cai numa questão de desorientação, que dirá confeccionar todo o ambiente e expor o indivíduo a uma outra completamente diferente, a um outro habitat. Exatamente. Onde tudo é hostil, né, nesse caso, né? Porque daí aí eu acho que entra numa reflexão contemporânea interessante, que na medida em que a gente foi se descolando desse tempo natural e dessa natureza, né, igual a gente conhece aqui na Terra, a gente tem essa impressão de que a gente indo para outro lugar, a gente vai conseguir se adaptar perfeitamente. Pode ser que sim, mas até agora a gente não sabe. Entendeu? Até agora não há prova de que é possível a persistência humana por gerações em um outro planeta, seja qual for a adaptação que a gente fizer tecnológica em relação a isso, entendeu? Não foi feito, quer dizer, não foi feito, não se sabe se podemos fazer isso ou não, se seremos capazes de fazer isso ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, entendeu? Fiquem abertos. Aí o que eu quero dizer não dá para levar em conta essa coisa da exploração do universo fora do planeta Terra, desconsiderando como é a nossa vida aqui no planeta Terra. Entendeu? Então, assim, me parece muitas vezes que essa coisa de querer, faz parte da natureza humana, esse negócio de buscar também outros horizontes, né? Sem dúvida. E explorar, não sei o que, faz parte, tudo bem, entendeu? Mas me parece que muitas vezes existe uma tentativa de fazer com que o homem sobreviva a si mesmo numa outra condição lá, num outro planeta, numa outra condição lá fora, sendo que ele está levando a si próprio junto, né? Ele conseguir sobreviver às suas próprias contradições que ele criou aqui na Terra. Ele arrasta o seu próprio cadáver, né? Exatamente. Ele leva junto. Leva junto sempre o seu cadáver. Então, eu acho complicado ver a exploração planetária como uma resolução das contradições da vida humana na Terra, sendo que não sendo que na verdade o que a gente tem é que entender quais são os condicionamentos da vida humana aqui na Terra, resolver essas contradições do condicionamento humano aqui na Terra, para então a gente ter condição de ter um avanço significativo de repente realmente colonizar a galáxia inteira, talvez, entendeu? Você falando agora esse negócio de se lançar, né, ao desconhecido e da morte
no horizonte, né? Numa condição dessa de for para um outro planeta e tudo mais, Sim. eu lembrei da pulsão de morte freudiana. Né? Será que isso aí já não é um negócio... Vamos pensar o seguinte, que o homem é a matéria consciente. Né? Só que a matéria tende a se decompor para se depurar. Então será que essa consciência, né, estando presente no próprio corpo ali, ela não expressa no homem esse anseio de se lançar sempre a algo Fora do corpo? fora do corpo? Pode ser. Para poder se depurar, para É, poder... não, acho que que tem... tá no... Quer dizer, isso tudo está no retrovisor, né? Para que ninguém... Não, a pessoa... psicologicamente faz sentido. Tá no inconsciente, né? O cara Sim. quer se lançar para se livrar do corpo. Para se livrar do corpo, né? Para as coisas voltarem ao normal, mas só que isso aí... Igual essa coisa de fazer o download da mente justamente. no computador, né? Justamente. Exatamente. Eu vou me livrar desse corpo que me... Então, ó, essa aí talvez fosse uma solução interessante, né? Mandava só os avatares para... manda só a máquina lá. Só a máquina com a mente... Com essa mente. Eu não sei até que ponto isso aí também é outra... Não, também não. É outra especulação científica, sem dúvida, né? Sem dúvida, outra especulação. Não sei também não. Não dá pra afirmar que vai ser a pessoa também, não sei. Exatamente. Se é só isso que faz a pessoa ser pessoa. Acho que a gente conhece muito pouco disso aí pra poder afirmar qualquer coisa, né, cara? Mas o lance é que, enfim, eu acho que agora a questão fica, essa questão de que, será que é viável mesmo essa concepção cosmológica do descolamento do ser humano da natureza, entendeu? É uma coisa que os momentos de crise trazem, né? Pra gente sempre, né? Você vê uma crise quando a crise se apresenta, ela se instala, a gente, é aquela velha história, né? Na trincheira não tem ateu e na crise não tem liberal. Sim. Então faz você voltar para si mesmo, o olhar para si e meio que se questionar, né? Questionar os seus valores fundamentais. Sim, justamente, porque é uma situação extrema. Então eu acho que talvez o lance esteja em a gente harmonizar essas conquistas modernas, científicas e industriais com uma visão de tempo natural mesmo, uma visão com uma compreensão sistêmica da natureza, e sistêmica, cíclica e temporal. Há quem diga do negócio da sustentabilidade, né? Essa proposta sustentável de mundo, é um resgate do cosmos. Você acha que está alinhado essa ideia? Sim, total. É isso que eu quero dizer mesmo. É isso mesmo? É isso que eu quis dizer mesmo. Que talvez esse realinhamento da vida humana com a sua situação cosmológica aqui nesse planeta agora aqui, e com todo o conhecimento que a gente já tem do universo exterior, é um realinhamento da vida humana com esses ciclos naturais que a gente está aqui. Não é uma questão mais de pensar em superar os ciclos da natureza, mas é uma questão de pensar em se harmonizar com os ciclos da natureza, tendo em conta a busca pelo saber e a produção tecnológica e industrial e tudo assim, né? Também não acho que deva ser uma volta a uma vida primitiva, mais primitiva, não tem condição, e mais voltada só ao ciclo natural, sim, abandonar todas as conquistas tecnológicas. É difícil. Não é isso. Até porque nós somos resultado disso. Então, mesmo que o indivíduo queira se voltar, né, vamos supor que ele não vai voltar, né, mas ele queira viver de uma forma mais rudimentar e mais próxima da natureza, Sim. Esse saber dele, que chegou até ele, que ele adquiriu para viver dessa forma, vai estar montado num esquema de economia, vai estar montado num esquema de saber mesmo. Sim. A gente sabe que já é baseado numa situação prévia, já moderna. Claro, sem dúvida. Então ele não vai chegar cru, não é aquele cara que vai descobrir, inventar a roda ali. Isso. Ele já está com um aparato ali, de alguma maneira, colocado nele, né, instalado, Sim. porque... se a gente for com Platão, esse saber já está nele, ele redescobriu, né? Pode ser que ele redescubra esse ser nele, que queira viver em harmonia com a natureza e vá lá buscar. Mas no que a gente pode ver, o homem é resultado do meio onde ele está inserido e de todas essas influências, né? Então é essa soma de saberes que o indivíduo foi recebendo no decorrer da existência que vai determinar, não digo, mas vai influenciar a ser quem ele é. Então, se ele resolver partir para uma vida mais rústica e tudo mais, ele não tem como dizer que está descolado porque ele é dessa modernidade e tudo mais. Sim. Que nós somos fruto disso. Ele é fruto disso, exatamente. Mas no sentido de reavaliar essa modernidade de uma maneira a pegar o que a gente aprendeu com isso e tentar fazer com que a existência humana aqui nesse planeta seja
melhor. Né? Seja menos caótica, menos conflituosa e menos Mas problemática. não é exatamente isso que é o ser humano? Que essa Caótico, conflituoso. Não, eu acho que isso aí nunca vai ser superado mesmo, entendeu? Mas a questão é, a gente tem a capacidade de conhecimento e consciência suficiente para poder pensar na nossa, no mínimo, eu penso no mínimo, na nossa sobrevivência enquanto espécie, entendeu? Porque pode chegar um momento que a gente está agindo, porque nós não temos uma noção muito bem, a nossa cultura não tem uma noção muito bem definida de o que é ser uma espécie dominante no planeta. A nossa ideia é uma ideia de domínio da natureza. Isso. Mas não é uma ideia de uma espécie vivendo em um planeta, mesmo não, que seja uma espécie dominante. A natureza está aí para nos servir, Isso. a nós. Nós ainda não atingimos a consciência coletiva suficiente para poder termos essa percepção e isso se tornar parte da nossa cultura, da nossa civilização. Essa ideia de que somos uma espécie dominante em um planeta, em um sistema planetário. Né? O que eu costumo chamar de consciência planetária. Né? Nós estamos recém chegando na primeira, a Terra onde a gente sabe da história humana, nós estamos recém chegando na primeira civilização planetária. E nós estamos que nem doido, entendeu? A gente parece um louco alucinado quando vê uma coisa nova, né? Assim, a gente está que nem doido e não tomamos consciência ainda de que o comportamento que a gente tinha antes de ser uma civilização planetária já não cabe mais para que a gente se sustente enquanto espécie planetária. Você acha que o homem está deslumbrado com os aparatos, com controle, ideia de controle? Total, absolutamente deslumbrado. Absolutamente deslumbrado. É um deslumbre total, assim, coisa de cegar mesmo, assim, como é que fala? Ofuscado. Não, tem isso mesmo. Tem aquela piada o cara tá no carro, no trânsito, e ouve falar do aquecimento global. Aí ele vai ligar o ar-condicionado. Né? Sim. Não tem problema. É bem isso. É bem isso mesmo. Entendeu? Então, tipo, é um total deslumbre da capacidade humana de cobrir a face da Terra com as suas engenhocas, a sua civilização, as suas cidades, etc. Né? Mas sem ainda uma visão civilizacional para a espécie planetária, sem uma noção civilizacional para uma espécie planetária. Né? Mas você acha que tem mundo para todo mundo? Sendo uma espécie planetária, mas sem uma visão civilizacional para isso. Mas você acha que há mundo para todo mundo? Se houver uma visão civilizacional adequada, há. Entendeu? Mas nós temos que construir essa visão civilizacional antes que a nossa desarmonia com o ciclo natural nos engula e a gente pereça enquanto espécie. Na verdade, esse é um problema de agora, né? É de agora. Não temos referência. Não tem, é um problema novo. É um problema novo, justamente. É um problema novo. Talvez porque todo esse aparato que a gente falou aí, entendeu? Platão, a Santo Agostinho, mitologia, sei lá, Confúcio, tudo isso aí são as ferramentas que a gente utilizou para chegar até aqui agora, de diversas partes do planeta diferentes, diversas civilizações diferentes do planeta. Hoje nós estamos juntos numa só que cobre o planeta. Acho que pela intensidade do modo de produção e dos meios de troca capitalistas, a gente pode dizer que a gente é uma civilização só. Sem dúvida. Né? E a informação também. Né? E a troca de informação. Compartilhamos uma cultura, tem uma cultura comum. Isso. Grosso modo. Né? Tem várias diferenças, mas assim, existe um veio comum que faz parte, que tornou numa ideia marxista e faz parte do modo de produção e do modo de troca, né? Sim. Então, assim, o modo de produção e o modo de troca leva a uma cultura comum que está em todo o planeta. Né? Eu até ia falar agora esse negócio do tempo como fonte de esperança. Né? Você riu quando eu falei que o capitalismo podia ser discutido nesse viés, mas a proposta capitalista é essa. Né? Mais ou menos. É de fazer porque o desenvolvimento não chega a outros lugares senão por vias de capitalistas, né? Ninguém vai implantar um modo de se desenvolver uma dela região do planeta se não for viável, se não for rentável. Não, claro. Né? Ele que leva o progresso. Nós ainda vivemos sob o modo de produção capitalista, então qualquer coisa tem que se adaptar a isso, até se transformar numa outra coisa, né? Isso. Porque agora a gente não pode cair na patuscada também de achar que o capitalismo é o único
é a única maneira viável que tem do ser humano viver enquanto civilização, né? Isso aí Então, mas aí já acho que é uma patuscada, porque já teve tantos outros modos de produção anteriores. Então, mas esse é um problema nosso agora, né? É porque a gente não consegue ver para além disso. Exatamente. E a questão do capitalismo não importa, ele meio que, vamos pensar assim, né? Ele descola essa... O problema é que tem um descolamento ético também. Sim. Né? Mas ele descola... Mas o descolamento ético faz parte, é uma coisa só, eu acho, sabe? Tipo, o descolamento da natureza, o descolamento dos ciclos da natureza, o descolamento ético, o descolamento... Tudo faz parte do mundo claro, de modo que não importa que modo de vida você leva, dependendo da situação, raramente, cada vez vai ficando mais raro isso aí. Sim. Né? A sua religião, nada disso é levado em consideração desde que eu possa fazer negócio com você. Sim. Se a gente faz negócio, né, o negócio é o que nos liga a todos, né? Sim. Por assim dizer. Não importa o seu caráter. Né? Não importa se você vai pagar a fatura do seu cartão. É que o capitalismo ele surge num movimento histórico, que é um movimento histórico de exploração do planeta ainda. Então, o capitalismo ele é pré-civilização planetária. Aliás, ele que faz chegar a uma situação de civilização planetária, né? Sendo ele a força motriz social, econômica e cultural que faz chegar a uma civilização planetária, então a gente pode dizer que ele é um modo de vida pré-planetário, entendeu? Porque ele fez chegar lá. Então ele vem de uma situação que é pré-civilização planetária. Sim. Né? No sentido das trocas, você fala, mercadológico. No sentido da própria formação do modo de produção mesmo, assim. Ah, tá, que a capitalismo é isso, né? Aqui a gente, aí ó, outra vez o descolamento, é que se for fazer o exame, capitalismo é modo de produção. É um modo de produção. Só que aí tem uma cultura, ele já... aí entra naquele esquema do Marx lá da superestrutura, né? Sim, aí uma infraestrutura de produção gera uma superestrutura de cultura e de civilização. Claro. Sim. Não dá para descolar isso aí dele. São coisas que andam juntas. Né? Ele tem a sua... Ele produz uma superestrutura, né? Ele produz uma cultura, ele produz um modo de viver. Né? O modo de produzir produz um modo de viver, né? É economia. Né? A economia e cultura ao mesmo tempo. Né? Sim. Aí o lance é que o que eu quero dizer é o seguinte. Então, vamos dizer assim, o DNA, entre muitas aspas, o DNA do capitalismo, se é que pode dizer que o capitalismo tem um DNA, mas vamos supor que sim. O cerne, o seu tronco. O seu modo de existir processual, né? Ele é pré-civilização planetária. E ele próprio é que constrói uma civilização planetária. Né? Não, é que dizendo assim, realmente o que parece é que o modo capitalista de organização da sociedade e de produção e de troca e tudo mais que o capitalismo envolve, é isso que interliga toda... É isso que interligou todo mundo. É uma rede, vamos chamar de... o capitalismo que construiu essa rede. Sim. Isso é inegável historicamente. Sim. Que é mediante o desenvolvimento histórico do capitalismo que o mundo se interconectou com uma rede civilizacional única e virou uma civilização planetária. Isso que eu quero dizer, entendeu? Sim. Mas o DNA do capitalismo ele é pré-civilização planetária. Sendo pré-civilização planetária, como que ele chegou nessa interconexão de uma civilização planetária? Ele chegou nesse ponto aí através de um ímpeto expansivo, né? É um movimento de expansão no capitalismo. Sim. É por isso que, por exemplo, todo ano tem que aumentar o PIB. Entendeu? Porque o movimento do modo de produção capitalista ele é expansivo necessariamente. Sim. Ele é expansivo. Então, ele sendo expansivo, ele tomou conta do globo. Saca? Então, esse modo dele de agir expansivo vem de antes, vem de uma situação em que nosso modo de pensar não era limitado pelo fato da gente saber que vivemos num planeta limitado, com recursos limitados, entendeu? Vem de uma concepção de que os recursos são ilimitados. Então a concepção originária do capitalismo é uma concepção de expansão, por quê? Porque os recursos são ilimitados. É só abundância. Então tipo assim, se acabou o recurso aqui, eu vou mais para frente tem mais recurso. Se acabou mais na frente, eu vou mais para frente, que mais para frente tem recurso. E continua o mesmo processo, porque sempre vai ter mais recurso. Entendeu? Só que até então a gente não tinha uma noção, até o início do capitalismo, a gente não tinha uma noção de que vivemos num planeta limitado, com recursos limitados, entendeu?
Não havia essa noção nem enquanto visão cultural. Sim, sem Entendeu? dúvida. Mas é que eu pensando aqui agora, é que talvez o modo capitalista, ele dê mais conta dos anseios humanos. Mas Não, os tudo bem. anseios são também ilimitados. Os desejos são infinitos. Você, o pode deslumbre, desejar, você pode desejar infinitamente. Justamente, É. justamente. Mas o que eu quero dizer é, agora chegou no ponto que nós nos tornamos uma civilização planetária e essa ideia de que vivemos num planeta limitado, Tá, já dá até o horizonte. ela já é entranhada na nossa cultura. Claro, sem dúvida. Então não existe uma pessoa que você passe na rua, para e fala, ô, você acha que a gente vive num mundo infinito, limitado, assim, qualquer um é capaz de entender hoje. Na verdade, reduziu, né? O mundo ficou menor. Isso. Vamos dizer, a percepção dele. Isso. Ele tá, Justamente porque a gente ocupou todos os espaços. Sim. Na medida que a gente ocupou todos, vamos dizer assim, ocupamos todos os biomas. Na medida que a gente ocupou todos os biomas, então a gente sabe que agora o mundo reduziu, a ideia de mundo reduziu, porque ficou mais limitado, até pelos recursos que já estão entrando em franca decadência de escassez. Claro, né? claro. Então chega no ponto agora que ou a gente constrói um novo modo de, entendeu? Processualmente constrói um novo modo de adequar a uma situação planetária limitada, ou o nosso ímpeto expansivo que teve origem no capitalismo Sim. vai nos engolir e nós não vamos dar conta mais de nos manter, não do planeta. O planeta não está nem aí. Não importa. Nós que não vamos mais dar conta de nos manter coerentes com a vida no planeta. Entendeu? À medida que a gente perde a coerência, fica incoerente com a vida no planeta, a gente perde mais a capacidade de se adaptar e sobreviver. Então Mas é um processo histórico isso, não é um negócio que você faz do dia para noite. De jeito nenhum. Até porque inclusive pode haver uma tragédia no meio do caminho. Então, é disso que eu estou dizendo. Para poder chegar no ponto de fazer alguma coisa. Né? É sempre assim, né? Vamos pensar agora na questão de crise. Você acha que igual essa pandemia, né? Sim. É uma crise. Quando a crise se instala, ela realmente faz a gente refletir sobre as coisas. Então, vamos pensar. Se essa crise agora, que é uma crise sanitária, né? Que não é só sanitária, ela já se espraiou para outras questões. Né? A ciência está em crise, né? Essa fé, esse anseio já não é, a gente já vê que não está com essa bola toda. Você acha que isso aí tende a provocar, ou pelo menos estimular um tipo de consciência nos indivíduos, assim, né? Com a humanidade, assim? Você acha que a humanidade, diante de uma crise dessa aí, tende a explorar uma outra forma de organização social, uma outra forma de... Você acha que uma crise é capaz disso? Sem ser uma guerra? Porque a guerra a gente sabe que né? A guerra faz esse tipo de coisa. Olha, é difícil eu falar isso aí. História, né? É difícil falar isso aí porque... Né, a gente tem que fazer uma análise mais profunda da história para saber se crises levam a isso mesmo ou não. Me parece que existem crises que podem levar a isso e que existem crises que levam a catástrofe mesmo. Né? Catástrofe que eu digo é realmente fim do mundo mesmo, assim, coisa escapar do controle. Né? Me parece que existem as duas possibilidades. Né? Existem crises que a gente consegue superar por uma mudança de comportamento e outras que não. Né? Eu não sei se essa aí se essa é a crise atual do capitalismo, de uma forma mais geral. Do coronavírus, sim. O coronavírus daqui a pouco aí vai ficar em crise um tempo, né? A crise econômica vai ser pesada, mas daqui a pouco aparece a vacina do negócio, a coisa tende a chegar num equilíbrio. Né? Até a próxima, né? Até a próxima crise. Nesse sentido, você acha mas que eu digo da crise que o próprio capitalismo produz e reproduz para si mesmo, nesse estado já de uma situação planetária que precisa se pensar enquanto situação planetária. Mas até chegar... né? É um ponto, né? Mas acho que chega nesse ponto aí não. Então, aí eu não sei, cara. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu sou cético, né? Eu tenho minhas dúvidas. Claro. É que está muito em voga essa questão essa cultura do sustentável, essa coisa de observar melhor, né? Sim. Até eu acho que é possível. A empatia mesmo com os outros. Eu acho que é possível, eu acho que tudo isso depende de questão geopolítica, questão econômica, questão produtiva, questão de ciência, de tecnologia, depende de um monte de coisa, uma série de fatores para poder dar certo o negócio. Né? Mas eu acho que é possível, sabe? Pelo menos eu quero crer que é possível. Assim,
Se tem alguma coisa que eu acredito nessa vida, é que pelo menos isso pode ser possível. Não dizer que eu acredito que vai ser isso, não, mas pelo menos possa ser possível, né? Posso estar redondamente enganado e dar com a cara no muro, mas quantas vezes eu já andei com a cara no muro? Então. Porra, muito bom o papo, cara. Pra gente agora temos aí os minutos finais, mas dá pra desenvolver um pouco. Sim. Eu queria que você pudesse explanar aqui se realmente a gente pode conceber o tempo como motor da esperança. Se o tempo tem essa porque ele flui, né? A coisa vai acontecendo e tudo que ocorre está acarreado pelo tempo. Você acha que é possível se usar o tempo como o tempo dirá, o dias melhores virão, esse tipo de coisa? Então, se for pensar de um ponto de vista cósmico, cosmológico, assim, né? Eu acho que não. Eu acho que não, simplesmente porque é o tempo que vai consumir o Sol, por exemplo, né? Então, na medida que o tempo vai consumir o Sol em um longuíssimo prazo, como dizia o Keynes, né? O Keynes falava que no longo prazo estaríamos todos mortos, né? Tem essa famosa frase no longo, falava a questão da economia no curto, médio, longo prazo, ele dizia, no longo prazo estaríamos todos mortos, né? Mas assim, no longuíssimo prazo é inevitável. Eu acho que a espécie humana tende a perecer em algum momento. Você acha que então o negócio é que mas aí a gente divide dois perfis, né? Porque, vamos supor, vai acabar. Então tem aquele, opa, então vai acabar, então eu vou fazer o que eu quiser agora, vou enfiar o pé na jaca, porque vai acabar mesmo. Sim. E pouco importa. Então, esse aí está fixado no paradigma mitológico do Cronos. Entendeu? A mentalidade do Cronos naquela mitologia que a gente... Vamos terminar com o que a gente começou, então. É o ciclo, né? É o ciclo, aquela historinha do Cronos é essa mentalidade que você falou aí. Porque o Cronos é aquele que enfiava o pé na jaca, né? O Cronos é aquele que devorava os próprios filhos. Sim. Por que ele devorava? Porque ele não queria ser demovido do poder. A ideia dele original não quero ser demovido do poder, então eu vou devorar. Qualquer um que nasceu eu vou devorar. É esse que enfia o pé na jaca. Então o Cronos é aquele que enfia o pé na jaca, entendeu? Muito bom. Na medida em que teve que vir uma outra hegemonia de poder, que é a hegemonia de Zeus e os seus irmãos do Olimpo. Houve uma guerra, né? Houve uma guerra, uma disputa para essa nova cosmologia atingir... Para se ordenar o planeta. Uma hegemonia de poder. Para reordenar o cosmos. Reordenar o cosmos, justamente. Então, nesse ponto aí, Zeus já é aquele que acha que tem que ter um controle, que tem que ter um certo domínio do tempo. Tanto que ele... como é que foi? Deus consome também a sua filha, a filha é a sabedoria, né? Que é aí que ele ordena. Na verdade a sabedoria, você diz a Atenas? Não, tem uma filha de Zeus que ele a engole e depois ele toma uma martelada. Depois sai da cabeça dele. É Atenas. Isso. Bom, mas aí já é outra história, né? É outra história. Eu tô dizendo que sem esse saber, né? Sem esse bom senso, né? Vamos dizer assim, o ordenamento não se dá. Exatamente. Se for só no impulso, no ímpeto e no deslumbre, só vai consumir. Justamente. Exatamente. Podemos dizer então que a gente tem uma civilização que é mais ou menos tem mais ou menos o perfil arquetípico do Cronos, assim. Agora ela só consome. Sim, mas eu pensei agora nesse negócio do pé na jaca, eu lembrei do Apolíneo e Dionisíaco. Sim. Que também tem um... Tem a ver também. Você acha que Mas o Apolíneo e o Dionisíaco, eles formam um complemento entre si, que forma a verdadeira criatividade. Sim. E que forma a base da civilização, segundo os gregos também. Que a base da civilização estava ali entre o Apolíneo e o Dionisíaco. Chegou a leitura do Nietzsche também, né? Também. Mas de alguma maneira... busca-se uma harmonia, né? Tem que haver uma certa condição harmônica para que a coisa possa se dar. Isso. E os anseios humanos não estão considerando as outras situações e outras espécies do planeta. Isso. Né? E o mundo também não leva a felicidade humana em consideração. Não. Então fica um negócio, né? Aí lançam os coronavírus aqui pra isso mesmo. Pode ser, né? É uma interpretação. Mas aí o lance é esse, cara. Eu acho que existe de fato, diante da finitude, porque a finitude é um fato. Entendeu? Então a gente pode pensar na finitude enquanto pessoa, é simples, porque todo dia a gente está vendo gente morrendo, todos nós já perdemos parentes, então assim, e dado dia vamos morrer, entendeu? Todo dia se acorda com
uma dor aqui, uma dor ali, você sabe que um dia você vai morrer. Muito obrigado, obrigado, valeu por me lembrar. A filosofia não é nada mais do que também um exercício da lembrança da Sem finitude. dúvida nenhuma. Eu acho que é isso aí até que faz você melhor. Porque já que eu confrontado com isso. Sim, então eu vou fazer o melhor que eu posso para poder, já que eu fazer um negócio legal. Isso. Dentro do que eu consigo aprender, né? Tem até o mito do herói, né? Que o herói é aquele que é lembrado, né? Que realiza... Sim. Que se torna imortal pelo canto da poesia e pela lembrança dele, pela memória. Pela memória. Se torna imortal pela memória. Sim. Não, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, em termos pessoais, todos somos finitos. Enquanto espécie, somos finitos também. E eu acho que não há momento mais claro que isso possa estar claro para a gente do que agora, durante a nossa era. Você acha que os vírus... Durante a nossa era, agora nós estamos mais conscientes possível que nós somos vulneráveis enquanto espécie. Sim. Você acha que os vírus e bactérias herdarão a Terra? Com certeza. Mas até os vírus e as bactérias são finitos também. Também. Porque pode ser que por milhões e bilhões de anos os vírus e bactérias dominem a Terra. Mas em algum momento... Dentro do aspecto do darwinista, com certeza. Mas em algum momento... Adaptação e reprodução, né? Nada se adapta e reproduz mais. Mas em algum momento a Terra vai vir a ficar desolada. Entendeu? Até porque o Sol tem a sua finitude. Claro. Então se a gente tem como energia, se a Terra tem como energia essa energia que vem do Sol, o Sol tem a sua finitude. Num longuíssimo prazo, até o Sol vai se extinguir. E vai extinguir a Terra, porque até onde a gente sabe, o modo de extinção do Sol é que ele vai se expandindo numa anã vermelha, não sei se é uma anã vermelha ou se é o que é, mas eu sei que o processo... é para virar uma supernova, né? Primeiro ele passa por um processo de expansão. Sim. Nesse processo de expansão, a primeira coisa que vai bailar vai ser a Terra. Com certeza. Ele vai engolir a Terra, né? Então, tipo assim, no longuíssimo prazo não há esperança. O tempo não dá esperança, o tempo pelo contrário, o tempo ele nos tira a esperança. E eu acho bom isso, porque eu acho ruim a esperança. Eu não sou favorável à esperança. É o último dos males, sabe? Talvez seja. Porque tem a coisa, a esperança é a última que morre, né? Tinha na caixa de Pandora também, a última que saía era a esperança. O último dos males. Eu não acho a esperança, porque a esperança tem esse negócio de nos dar sempre a esperança disso aí, de uma coisa melhor e tal, não sei o que, e eu não acho que é por aí. Você acha que nessa se encontra qualquer coisa? Não, eu acho que pelo contrário, eu acho que uma vida plena do ser humano enquanto espécie mesmo, é ter constantemente consciência da sua vulnerabilidade e da sua finitude. No presente. No presente e no futuro. E projetado para o futuro. Mas a esperança tá meio que... Mas não é esperança. Não é nesse sentido de esperançar e de esperar. Não, no sentido de saber que continuaremos vulneráveis e frágeis e finitos. Entendeu? E que a gente só vai conseguir ter uma realização enquanto espécie o máximo possível que a gente conseguir... longeva, né? O máximo possível que a gente conseguir fazer uma realização enquanto espécie longeva, ela só é possível mediante a anulação da esperança. Sim. Eu sou convicto disso, entendeu? Tipo, se a gente tiver esperança demais, a gente pode estar indo para o lugar errado, não está enxergando nada. Mas você tem esperança que... Mas tem esperança, você continua indo para o lugar errado por causa da sua esperança. A ciência vai me ajudar. Tipo isso, ou a religião, entendeu? Ou eu vou morrer e vou para o céu, essas coisas, né? Bom, vou encerrar. Espero que você tenha gostado. Espero também que os nossos ouvintes aí tenham gostado e que tenham acrescentado alguma coisa, né? Porque realmente, nesses momentos, a crise... eu não sei também, muita gente fica em casa, tá em casa meio isolado ali, né? E tal, então é bom ter uma ideia, né? Começar a ter uma coisa para elaborar melhor. Para dar uma outra perspectiva, né? Pelo menos. É uma saída, né? Não querendo ser esperançoso, mas também não querendo ser desesperançoso, mas estamos no agora e podemos pensar esse agora. Posso concluir, então? À vontade. Então, para concluir, eu quero deixar essa ideia, né? Que, tipo, é a consciência da morte, da finitude e a desesperança que faz com que sejamos cautelosos o suficiente para ter a capacidade e a habilidade de sermos longevos. Muito bom. Esse é o ponto. É a própria finitude, ideia de finitude que nos faz... que nos faz ser sagazes o suficiente para nos tornarmos uma espécie longeva. É isso. O tempo é nosso aliado, então. De certa forma, sim. Valeu, Rafa. Valeu. Então é isso. Aguardo vocês na próxima aula para a gente discutir e debater uma outra perspectiva sobre o tempo. Até a próxima.